Senhoras e senhores, neste momento, nós vamos dar início à cerimônia de abertura do 23º Fórum da Liberdade, que abordará o tema 6 temas para entender o mundo, uma realização do Instituto de Estudos Empresariais, IEE. A nossa mesa principal é composta das seguintes autoridades: vice-governador do Estado, Paulo Afonso Feijó. Presidente do IEE, Luiz Leonardo Fração. Representante da presidência da Câmara dos Deputados, deputado federal Onyx Lorenzoni. O secretário de Estado do Planejamento e Gestão, Matheus Bandeira, neste ato representando a senhora governadora Ieda Horato Cruzius. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado em exercício, deputado Marquinho Lang. Representante da presidência do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Francisco José Mech. Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em exercício, irmão Evilásio Teixeira. Representante da presidência da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Tiago Duarte. Presidente da Federasul, José Paulo Cairoli. Presidente do Sistema Fiergs, Paulo Fernandes Tigre. Presidente do Instituto Liberdade, Henri Chazan. Homenageado com o Prêmio Libertas 2010, Hélio Beltrão. Homenageado com o Prêmio Liberdade de Imprensa 2010, Marcel Granier. E o presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau e Johan Peter. Quero, neste momento, fazer o registro e o agradecimento às demais autoridades aqui presentes, a todos os senhores palestrantes, aos associados do IEE, aos participantes deste fórum e representantes da imprensa. E aproveitamos para agradecer aos nossos patrocinadores, que são Gerdau, Itaú Private Bank e Souza Cruz, aos apoiadores Celulose Rio Grandense, CNI e Crown Embalagens Petropar, e a parceria da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E convidar a todos os senhores presentes para, neste momento, assistirem o hino nacional na voz do grupo Canta Brasil. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. Se em teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berços esplêndidos, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá, barocos centas estrelados,
E digo verde louro dessa fâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Obrigada. Senhoras e senhores, fará uso da palavra neste momento o senhor presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Luiz Leonardo Fração. Se eu começar a falar muito alto, pede para diminuir o som. Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimentando ao vice-governador do Estado, Paulo Afonso Feijó, cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Para cumprimentar aos demais, convido antes a todos para fazermos uma saudação, em nome de uma pessoa muito especial, que tem dedicado grande parte do seu talento e vigor para disseminar a importância da gestão pela qualidade como instrumento fundamental no desenvolvimento sustentável. O seu trabalho, dedicado e intenso, está sendo reconhecido pela maior entidade de qualidade no mundo, a American Society of Quality, que irá lhe entregar no próximo mês uma comenda especial denominada Medalha Hurran. Joseph Hurran é um dos grandes gurus da qualidade no mundo, e este verdadeiro Oscar da qualidade será concedido pela primeira vez a um brasileiro. O nome desse brasileiro que me refiro é Jorge Gerdau Johann Peter. A quem peço uma salva de palmas. Em nome do Dr. Jorge, cumprimento a todos os presentes. Senhoras e senhores, antes de adereçar a mensagem que pretendo, gostaria de aproveitar a presença de vocês para responder a um questionamento constante, uma pergunta que fazem a vários presidentes do IE. Como um grupo tão jovem consegue colocar um evento desta magnitude de pé? A resposta é simples. Primeiro precisamos de um tema. Estávamos nós 6 diretores, o Felipe, o Ricardo, o Eduardo, Michael e Bruno, em uma reunião de diretoria, nos questionando os problemas do mundo. Quando um perguntou, o que faz um país ser mais desenvolvido do que o outro? Vejam só, o exemplo das Coreias. O mesmo país, a mesma população, a mesma língua, a mesma geografia. 50 anos depois, resultados tão diferentes. A resposta estava logo na nossa frente, na biblioteca do Instituto e hoje na mão de todos vocês. Um pequeno livro chamado As 6 Lições. Pronto, o tema estava escolhido. Com o tema, consultamos algumas pessoas. Nos reunimos com investidores que acreditam no Instituto e no Fórum da Liberdade, como o Dr. Jorge, Salim Matar, Davi Pfeffer, William Ling. Buscamos sugestões. Ligamos para o Vicente, executivo do Fórum, e ao Wagner, curador da mostra, que iniciaram, junto com a Rosana, o trabalho que vocês veem esta noite. Renovar o contrato com a Capacitar é fundamental, pois são eles que coordenam todos os nossos fornecedores, com exceção de 2 que fazemos questão de fazê-lo. A Infato, que nos ajuda a se comunicar com vocês, e a Globalcom, que faz essa provocativa campanha. A Anne e a equipe do IE são quem possibilitam que o Instituto não cesse as suas atividades semanais. Particularmente, devo ainda 4 agradecimentos especiais. Ao Paulo Ebel, que auxilia em todo o processo, à minha família, que me dá incondicional suporte, ao Rafael Sá, que foi e ainda é um grande coach, e à Estefânia, que, como sabem, faz um excelente back-office.
Ato contínuo, corremos atrás dos palestrantes. E aqui faço uma deferência a todos vocês, por aceitarem o debate e por dedicarem o concorrido tempo de vocês para o nosso crescimento. Por fim, o mais tenso, os patrocinadores. Sim, meus senhores, são eles quem pagam a conta. E a eles vai também um agradecimento especial. A Gerdau, a Souza Cruz, ao Itaú, a CNI Fiergues, a Celulose Rio-Grandense e a Crown Petropar. 12 meses depois, estamos aqui. É simples. Mas vamos às 6 lições. Din-din, Capital, Verdinhas, Tutu, Pila, Bufunfa, Mangos. Seja lá como chamamos, é incrível que esse produto tenha tamanha importância em nossa sociedade. Uns estavam ali fora, o consideram o fruto de todo o mal. Outros, um objetivo a qualquer custo. Outros, a materialização da maior virtude do homem, o trabalho. Mas poucos sabem a origem do regime que leva o seu nome. O capitalismo surgiu há centenas de anos atrás. Foi durante a Baixa Idade Média, no século XIV, quando uma crise causada pelo aumento demográfico expôs as fragilidades do sistema feudal. A palavra surgimento é o termo correto para se referir ao capitalismo. Ninguém o planejou, ninguém o criou. Ele surgiu, fruto da ordem espontânea da cooperação humana. Para entendermos melhor, ocorreu da seguinte forma. Com a queda do sistema feudal, as terras passam a ser arrendadas. Essas terras arrendadas passam a ter pessoas que nela trabalhavam e recebem remuneração. As pessoas que moravam nos subúrbios, nos burgos, a burguesia, passa a fazer artesanatos para comercializar com essas pessoas. E nesse período, 2 lições muito importantes são nos ensinadas. Número 1, a busca pelo indispensável lucro. E número 2, o sistema de formação de preços. O capitalismo será sempre o sistema resultante de uma sociedade livre. Pessoas têm diferentes necessidades e diferentes habilidades. Para suprir as nossas necessidades, oferecemos as nossas habilidades ao mercado. E isso se dá através da troca, do comércio. O capital, demonizado ao longo da história, nada mais é do que um instrumento de troca. Vendemos as nossas habilidades para comprar nossas necessidades. O capitalismo também não é perfeito. Ele é composto por pessoas e somos falíveis. Assim como nós, o capitalismo está em constante desenvolvimento, se adaptando a novos desafios que a sociedade apresenta a ele, mas sempre com um único resultado, melhorando a qualidade de vida daqueles que atende. É pelo capitalismo que hoje uma pessoa da classe média vive melhor que Rockefeller, o homem mais rico do mundo, há 100 anos atrás. Por outro lado, o socialismo, sim, ele foi idealizado, ele foi pensado, ele foi planejado. Embora inicialmente os seus criadores tenham tido, sim, uma boa intenção, melhorar a condição de vida das camadas mais pobres, o modelo acabou por desafiar uma premissa básica do ser humano. Nós não somos iguais. A sua versão moderna, esta sim perigosa, criada logo após a Revolução Industrial no século XIX, se popularizou, pois como faz até hoje, vende aos mais pobres o sonho de uma vida assistida e sem desigualdade. No entanto, por trás das suas mentiras, ele é um modelo fracassado. Fracassado primeiro por suas inconsistências econômicas. O conhecimento, ele está disperso nos milhões de pessoas que constituem o mercado. E, portanto, é impossível que uma pessoa ou um grupo de pessoas detenham tamanho conhecimento que possam dar todas as diretrizes de uma economia. Ele é fracassado também por suas agressões à moralidade. Os meios de produção e o capital que ele se propõe a distribuir igualitariamente nunca existiriam se aqueles que o criaram soubessem que não seriam proprietários dele. O ser humano, ele vive e trabalha sabendo que gozará dos frutos do seu esforço. Mas mesmo assim, essa mentira sobreviveu, ela se expandiu. E uma guerra entre lógica e crença, razão e racionalidade, fatos e calúnias permaneceu. E a resposta dos governos foi a mistura do capitalismo e o socialismo, o sistema que vivemos hoje, o intervencionismo.
Se vocês pensam que conhecem hoje um sistema capitalista ou socialista, se enganam. O sistema vigente hoje em todos os países do mundo é o intervencionismo. Ele é o modus operandi que os governos criaram para suprir duas das suas maiores necessidades: ceder o mínimo de poder possível e exercer este poder sem sufocar a sua fonte de renda, o nosso trabalho. A maior parte dos governos aprendeu que se intervisse demais na economia, matava a economia. Alguns poucos resolveram desafiar esse princípio, escravizando as suas populações, como faz os bilionários Fidel Castro e Hugo Chávez. Por sinal, me revolta ver os líderes do nosso país indo a Cuba tirar foto com Fidel como se ele fosse merecedor de qualquer admiração. Mas os governos aprenderam também que, ao promover a liberdade e, por consequência, fomentar o sistema capitalista, com o tempo, mais e mais pessoas teriam acesso à educação e à informação, o que poderia vir a ser ameaçador para governos opressores e parasitários, que dependem da ignorância da população para se manter no poder por meio de programas baratos de distribuição de renda. A solução para controlar isso foi, paralelamente a essas medidas intervencionistas, disseminar mentiras sobre o mercado. Nos mentem que o capitalismo gera desigualdade. Nos mentem que só se pode alcançar bem-estar social através do socialismo. Nos mentem que a globalização é símbolo de exploração. Nos mentem que empresário é ruim. Nos mentem até mesmo que o Lula não sabia de nada. Senhoras e senhores, não existe maior promotor de prosperidade do que o capitalismo. Capitalismo não existe sem propriedade, e é premissa básica da propriedade a liberdade. Liberdade, junto da responsabilidade, é quem nos estimula a pensar, a criar, a trabalhar. E o trabalho, seja como empreendedor, seja como empregado, é a mais nobre das atividades que o ser humano pode fazer. Nós, trabalhadores, somos os reais promotores da prosperidade, não o Estado. Entendida a raiz do capitalismo, o processo que origina a inflação é de facílimo entendimento. Ora, se inflação e deflação são variações no valor do dinheiro, e o dinheiro nada mais é que um instrumento de troca, um produto como qualquer outro, a diminuição do seu preço, ou seja, a inflação, será resultado da oferta excessiva de um produto, a moeda. Isso ocorre somente de duas formas: emissão de dinheiro pelo governo e emissão de crédito sem lastro. Inflação não é aumento de preços. Inflação é aumento da oferta de um produto, a moeda. Quem causa inflação, ao contrário das mentiras que nos contam no colégio, não são os empresários que ajustam seus preços, é o governo que emite a moeda. E onde entra o investimento estrangeiro nisso? Onde entra a quinta lição de Mises? Ele nada mais é que um potencializador daquilo que podemos fazer sozinhos. Ele é uma das vantagens que a globalização abre a países que o recebem. O investimento estrangeiro é aquele capital que está procurando um lugar para se remunerar melhor ou é simplesmente fonte da diversificação do seu dono. Ele é também um termômetro institucional, pois países mais estáveis e mais previsíveis carregarão o benefício de terem exigidas taxas menores de retorno. Uma vez entendido tudo isso, fica fácil entender por que não precisamos da intervenção do governo para distribuir renda. Na verdade, é impossível gerarmos riqueza sem distribuirmos renda. Prestem atenção nessa frase. É impossível gerar riqueza sem distribuir renda. O que gera pobreza é impedir a geração de riqueza. E o que impede a geração de riqueza é o intervencionismo do Estado. Deixe-me explicar. Somente duas coisas podem ser feitas com dinheiro: consumir e poupar. Não há uma terceira. Quando consumimos, distribuímos renda, pois compramos o trabalho de outra pessoa. Alguém produz o que consumimos. Remuneramos toda uma cadeia que leva o produto até nós. Quando poupamos, deixamos mais capital disponível, reduzindo o seu preço,
o seu preço, não o seu valor. Reduzir em valor é inflação, reduzir preço é reduzir juros. Se o dinheiro está mais barato, consumimos mais, investimos mais, distribuímos renda. Investimento e consumo são as duas reais formas de distribuição de riqueza, não o Estado. Mas enxergar esses detalhes não é fácil. Nós não somos educados para isso. Mas na vida, um ato, uma instituição, uma lei, não geram somente um efeito, mas uma série de efeitos. Dentre esses efeitos, somente um é imediato. Ele se manifesta logo após a causa, ele é visível. Os outros aparecem depois, eles não são visíveis, não são óbvios. Diante de um fato, ter a percepção dos efeitos imediatos e posteriores é a diferença entre um bom e um mau profissional. É o que se vê e o que não se vê. Senhoras e senhores, por ser necessário, portanto, analisarmos causas e consequências, discutir qualquer uma das 5 primeiras lições de Mises não tem sentido sem antes debater o que une a todas elas, a política. Política é também a única das 6 lições que não pode ser explicada pela lógica. E esse talvez seja o maior erro do liberalismo. Ele é racional demais, e o ser humano nem tanto. Pessoas, infelizmente, mesmo que sejam para o seu mal no longo prazo, demandam do Estado no curto prazo, mesmo onde não é necessário. E políticos populistas tendem a esconder por trás de seus discursos assistencialistas uma sede ilimitada de poder, que cresce na mesma proporção da nossa incapacidade da população de limitar a sua atuação. O poder vai ser sempre exercido e nunca renunciado por aquele que o detém. E é por isso que nunca deve sair da nossa mão, da mão da população. Por fim, capitalismo e democracia são uma combinação imperfeita, mas a mais certa e bem-sucedida que conhecemos. E para merecermos, temos que entender, preservando a nossa liberdade, a nossa propriedade e a nossa vida. Prezados brasileiros, aqui representados por essa distinta plateia, o social passou a ser uma palavra mágica, que associada a qualquer outro termo, cria uma expressão que implica numa finalidade em que todos os fins são justificáveis. Não podemos colocar os direitos humanos acima dos direitos de propriedade. É traço característico do ser humano não trabalhar por comida, mas por satisfação. Se apossar da minha propriedade simplesmente porque precisa dela, é o princípio que se utiliza o ladrão. A diferença do ladrão para o governo é que ele não me pede para sancionar o seu ato. Para não cairmos nessa armadilha, é necessário que a gente saiba limitar o poder do Estado, que a gente enriqueça a nossa cultura, que a gente zele para que a economia permaneça da mão da população e que, principalmente, os nossos fins sejam alcançados por meios que respeitem a liberdade dos outros. Notem que toda oposição a instituições capitalistas e de propriedade privada vem de crenças populares acerca dos maus efeitos que essas instituições teriam causado no passado. Efeitos esses que não são comprovados pelas evidências. Mas os fatos são contundentes. O que falta às pessoas é analisá-los. O resultado desses infinitos níveis de intervencionismo podem ser observados em todas as suas gradações ao redor do mundo, de Nova Zelândia a Cuba, de Estados Unidos à Rússia. E o resultado também deve ser aprendido. Mais intervenção, mais desigualdade. Senhoras e senhores, não existe sistema mais justo que o capitalismo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, dando continuidade à nossa cerimônia, nós vamos proceder agora à entrega do Prêmio Libertas 2010.
Ele será entregue ao empresário, presidente e fundador do Instituto Mises Brasil, Hélio Beltrão. Convido o presidente do IEE, Luiz Leonardo Fração, para que faça a entrega deste prêmio. Por gentileza aqui, o nosso homenageado também. Para fazer a entrega do prêmio Libertas 2010 ao empresário Hélio Beltrão. Hélio Beltrão é presidente e fundador do Instituto Mises Brasil. Fundador e membro do Conselho de Governança do Instituto Millennium, foi executivo do Banco Garantia, é membro do Conselho do Grupo Ultra e sócio da gestora de recursos Sextante Investimentos. Tem MBA na Universidade de Colômbia, de Nova York, e é o prêmio deste ano de 2010. Parabéns, a palavra é sua para o seu agradecimento. Boa noite, senhoras e senhores. Presidente Fração, é uma satisfação estar aqui nesse 23º Fórum da Liberdade, cujo tema é baseado nas 6 lições de Ludwig von Mises. Mises foi um dos maiores intelectuais do século XX, um firme e determinado defensor da liberdade. Há 50 anos atrás, ele veio à América do Sul e proferiu estas 6 históricas palestras que estão muito bem expostas ali fora na mostra do Fórum da Liberdade. Hoje há um renascimento no mundo todo, inclusive no Brasil, das ideias misesianas, que mostram os benefícios que consumidores e trabalhadores obtêm quando são livres para empreender, traçar seus destinos e realizar seus desejos. Nessa semana, em Porto Alegre, há uma grande concentração de herdeiros intelectuais de Ludwig von Mises. Nós, do Instituto Mises Brasil, realizamos nosso primeiro seminário, que, aliás, foi um grande sucesso, aqui mesmo em Porto Alegre. Não poderia ter sido diferente. Essa energia que emana de vocês é contagiante. E estão hoje aqui vários professores estudiosos da Escola Austríaca de Economia, entre brasileiros e estrangeiros. Tom Woods, um de nossos palestrantes e autor do best-seller Meltdown, palestrará amanhã aqui no Fórum. Está conosco o legendário fundador e presidente do Conselho do Mises Institute dos Estados Unidos, Lew Rockwell. Sem Lew não haveria Mises Institute, não haveria o renascimento da escola austríaca, não haveria o Instituto Mises Brasil. Obrigado, Lew. E, acima de tudo, presidente Fração, obrigado ao IEE pelo seu apoio ao nosso seminário, especialmente pelo sucesso na luta pela liberdade. Nessa luta, o que importa são resultados. E os resultados do IEE e do Fórum da Liberdade são claros e mensuráveis. Parabéns, IEE. Em outras palestras, costumo falar sobre economia e finanças, sobre as medidas que podem levar a uma sociedade mais próspera. Ou seja, assim como Mises, costumo falar sobre o que funciona e o que não funciona. Hoje, pela primeira vez, falo sobre outro assunto. Falo sobre o que me move. Falo sobre minha energia como indivíduo. Isso só poderia ocorrer aqui, onde há uma grande comunidade liberal, avançada, progressista, que vislumbra mudanças de verdade, não mudanças ilusórias de slogans de campanha. Eu me sinto em casa. É uma grande honra receber o Prêmio Libertas. A história da ética tem sido uma história de exploração. Os indivíduos foram, desde sempre, separados em 2 grupos. Os que devem obedecer às regras éticas sempre e os que não precisam obedecê-las. O povo deve cumprir a ética e a moral, mas os governantes não. A ética que você e eu devemos obedecer corretamente advoga que não se pode roubar a propriedade de terceiros, matar ou obrigar alguém a fazer algo à força. Mas notem que tais regras éticas não valem para o governo. O governo toma o seu dinheiro, chama isso de impostos democráticos e pronto, está autorizado a roubar. Se um sujeito escraviza outro, está caracterizado um crime hediondo. Escravidão é a antítese da individualidade. Porém, no caso do governo,
convocam você para servir a pátria durante 1 ano, chamam tal servidão de serviço militar e a servidão passa a ser perfeitamente legal. Se um vizinho mata o outro, isso é assassinato. Mas se for um funcionário de governo, especialmente governo americano, com um uniforme verde-oliva, que invoca uma guerra preventiva ou algo similar, pode se matar legalmente. Falsificar dinheiro é crime, mas só para você e eu, pois o governo tem a máquina de fazer dinheiro, que deveria ser chamada a máquina de falsificar dinheiro. Se eles tiverem essa máquina e imprimirem, pode. Se formos nós, vamos presos. Há 300 anos, boa parte da população nas Américas era formada de escravos. 100% dos frutos do trabalho dos escravos eram de propriedade de seus donos. Hoje não somos escravos, mas hoje de 40% a 50% do resultado do seu esforço e talento não são seus, mas de seus senhores, os governantes e seus amigos. Isso é o que você paga, queira ou não, embutido nos preços dos produtos e através de outros impostos, taxas e contribuições. Ou seja, não somos mais escravos, mas somos servos. Antes, os donos de escravos ameaçavam punir com a chibata, caso este se recusasse a trabalhar. Agora, se você não pagar o governo, é ameaçado com notificações, processos e é preso se deixar de pagar. Porém, a violência é do mesmo tipo. A arma nem precisa ser mostrada, similarmente ao caso do ladrão de rua. A simples ameaça basta. Mas a arma está lá, no bolso do ladrão e no paletó do governante. Ainda que sancionado pela maioria, roubo ou escravidão continuam sendo crimes. Este roubo do governo, pelo governo e para o governo e seus amigos, é estranhamente aceito e racionalizado pela maioria. E por que diabos a maioria concorda com esse roubo? É importante analisar o conceito mais deturpado hoje em dia, o conceito de democracia. Existe certo desrespeito à semântica quando nos referimos à democracia. A maior parte de nós usa a expressão democracia quando, na verdade, se refere a outros conceitos, como Estado de Direito, igualdade perante a lei, liberdade, direitos individuais, instituições fortes, justiça e outros conceitos que possuem palavras específicas para designá-los. Democracia é formalmente o regime do voto da maioria, ou seja, a maioria entre os votantes decide o que quiser, ou como se costuma dizer, a tirania da maioria, que na prática é a tirania da minoria, a minoria de políticos que mandam em nossas vidas e em nossa propriedade. Essa mistura de significados tem consequências práticas, não apenas de semântica, mas especialmente no mundo real. Quando se diz que no Brasil há democracia, é comum crer que nós sejamos governantes de nós mesmos, mas na verdade continua havendo soberanos de um lado e cidadãos súditos de outro. O conceito de democracia é usado para ofuscar e confundir, de forma que acreditemos que há igualdade entre todos. Mas ainda que sejamos ofuscados por esse jogo de espelhos, por que sofremos tanto nas mãos desses governantes soberanos, uma vez que somos muitos e eles são poucos? Por que nos encantamos com a crença de que nossos soberanos governantes são justos e bondosos, quando temos evidências em contrário todos os dias e em todos os lugares? Por que permitimos tantos abusos à liberdade e propriedade, se os poderes que eles possuem são somente aqueles que nós outorgamos? Por que deixamos que nos tratem como gado? Como nossos soberanos governantes são muito menos numerosos que nós, resta claro que para reconquistar nossos direitos não é necessário pegar em armas, não é necessário fazer passeatas e tampouco é necessário votar. Pois em um duelo frente a frente de muitos contra poucos, onde os numerosos lutam pelo grande prêmio que é a liberdade, ao passo que os poucos lutam apenas pela possibilidade de escravizar o inimigo, é bem provável que nem sejam necessários disparos para que os numerosos sejam declarados os vencedores. Chegamos, portanto, à paradoxal conclusão de que somente não retomamos nossos direitos porque não queremos, porque apoiamos implícita ou explicitamente a tirania dos soberanos governantes. O famoso filme Matrix ilustra o que eu quero dizer.
Em um futuro distópico, os seres humanos são escravizados por máquinas e, embora permaneçam em sonho hipnótico, suprindo energia para as máquinas, são levados a crer que levam uma vida normal. A ilusão é virtualmente perfeita. Os indivíduos realmente creem que estão andando livres pelas ruas ou comendo um delicioso bife, mas é apenas uma realidade virtual chamada de Matrix, que as máquinas produzem por estímulos nos cérebros dos seres humanos. As máquinas que foram criadas para servir se voltaram contra os seres humanos e os escravizaram. No filme, alguns indivíduos, aqueles que tomam a pílula vermelha, conseguem ver a realidade como ela é, que a Matrix é de fato uma prisão, fruto de uma ilusão bem planejada, e que seus corpos estão em cativeiro sem que se deem conta. Ainda assim, mesmo aqueles que tomaram a pílula vermelha não escapam das amarras da realidade virtual. Alguns não querem refletir sobre o que se passa. Outros sabem que vivem uma ilusão e racionalizam sua situação. Julgam que é difícil mudar as coisas, que sempre foi assim, e preferem viver no conforto da escravidão. Mas, como disse antes, não é necessário tirar nada dos tiranos. É apenas necessário deixar de dar a eles o que é seu. No filme, isso é equivalente a querer acordar de seu sono hipnótico, romper os fios elétricos que alimentam o cérebro com a Matrix e sair caminhando livre. Fora das telas de Hollywood, é mais simples do que se imagina acabar com a servidão. Basta ter a consciência de que ninguém pode mandar em sua vida, sob desculpa ou argumento algum, sem seu consentimento, com ou sem jogo de espelhos. Basta reconhecer que ninguém sabe melhor que você o que é melhor para você próprio. Basta reconhecer que não há autoridade alguma acima de você, que você não tem nenhum dono e que, portanto, não deve pagar tributos para obter sua tranquilidade e liberdade. E quando houver esse reconhecimento, você dirá a si mesmo: sou soberano. Em Matrix, esse momento de soberania se dá em uma cena na realidade virtual, na qual inúmeras armas são disparadas contra Neo, o ator principal. Ele olha para as armas e percebe que a violência explicitada não tem eficácia sem seu consentimento. As balas se dissolvem em zeros e uns. Neo segura no ar uma das balas virtuais e todo o aparato do inimigo tomba. A tirania cessa quando deixamos de apoiar voluntariamente nossa própria servidão. Gostaria de encerrar dizendo que não é necessário mudar o mundo ou criar um país de soberanos individuais. O que importa e o que se pode fazer agora é viver como soberano, estando próximo daqueles que o respeitam como tal e se afastando dos manipuladores e aqueles que querem parasitar na sua energia, talento e virtudes. Portanto, a liberdade pode, em grande medida, ser alcançada em nossas vidas, ainda que não consigamos extinguir a servidão estatal. Se você se mostrar soberano em seus relacionamentos pessoais, estará contribuindo para a sua própria felicidade e também para a transmissão adiante do conceito de soberania individual. Essa cadeia do bem, estou seguro, abolirá a cadeia do mal. Muito obrigado. Nós vamos agora proceder à entrega do Prêmio Liberdade de Imprensa 2010. O nosso agraciado é diretor-geral e presidente do Conselho de Administração da RCTV da Venezuela e vice-presidente executivo das empresas IBC. Marcel Granier é homenageado com o Prêmio Liberdade de Imprensa 2010, o reconhecimento conferido a profissionais que preconizam a liberdade de imprensa. Presidente do IEE, Luiz Leonardo Fração, faz a entrega do Prêmio Liberdade de Imprensa 2010 ao senhor Marcel Granier. Por gentileza, faça uso da palavra o nosso homenageado, o Prêmio Liberdade de Imprensa 2010. Muchas gracias a todos. Este es un premio que agradezco mucho
en nombre de los accionistas, de los gerentes y de los miles de trabajadores de RCTV que nos han acompañado en esta lucha por la libertad y la dignidad. Es un premio que preferiría no haber recibido. Es un premio que no le deseo a nadie, lamentablemente, pero es un premio que agradezco inmensamente, que me da mucha fuerza para seguir en la lucha en la que estamos, y no solo a nosotros, sino también a los millones de venezolanos que han salido a protestar a la calle por los atropellos contra su libertad, contra su dignidad, contra sus derechos. La libertad, como bien le decía Don Quijote a Sancho Panza, es el bien más preciado que el hombre puede tener, y por ello, le advertía Don Quijote a su escudero, debe estar dispuesto a sacrificar incluso su vida. En la defensa de la libertad, que a pesar de ser la forma de pensar que le ha traído más prosperidad, más bienestar y más felicidad a los seres humanos, debemos estar muy pendientes de la cantidad de enemigos que tiene. La libertad requiere tanto cuidado como el amor entre dos personas. Es algo que no se puede descuidar en ningún momento, porque como nos está ocurriendo a los venezolanos, a los ecuatorianos, a los bolivianos, a los nicaragüenses, a los cubanos, a los coreanos, a los libios, a los iraníes y a tantas otras personas sobre la tierra, la libertad está continuamente bajo acecho. Y para ello es bueno que conozcamos a los enemigos de la libertad. Muchas veces caemos en la simpleza de pensar que los peores enemigos de la libertad son los comunistas, los socialistas o los fascistas. Sin embargo, yo creo que más bien ellos terminan siendo los principales propagandistas de la libertad. El fracaso estruendoso de la Unión Soviética y de los regímenes socialistas que se apoyaban en ella, el fracaso terrible, total de Cuba y de tantos otros países que cayeron en esa filosofía, o de la Alemania nazi o de la Italia fascista, son la mejor propaganda, son la mejor recomendación que puede tener el socialismo. De manera que no son ellos los peores enemigos de la libertad. Los peores enemigos de la libertad muchas veces somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos fundamentalmente por tres razones que voy a describir brevemente. Una, el miedo. Los seres humanos apreciamos la libertad y los bienes que nos trae la libertad y la prosperidad que nos trae la libertad. Pero cuando sentimos que esos bienes, que esa prosperidad, que esos beneficios que hemos obtenido están siendo amenazados, muchas veces, en lugar de defender y proteger y cuidar a la libertad, nos refugiamos en la seguridad y en los paraísos de seguridad que nos ofrecen regímenes socialistas, regímenes socialcristianos, regímenes militares, regímenes totalitarios. El espíritu emprendedor, que es uno de los motores fundamentales de la economía y que solamente ha conocido el hombre en los últimos 3 siglos gracias a la filosofía liberal, muchas veces se ve coartado por el miedo que tiene la gente a perder lo que ha obtenido. Y en estos momentos, en este momento circunstancial que vive el mundo, sobre todo en los últimos 30 años en que han ocurrido tantos cambios, esos cambios asustan a la gente. Todo el cambio que ha traído la revolución digital, todo el cambio que vemos que está ocurriendo en todas las industrias, en todas las formas de educación, en todas las formas de expresión, es algo que asusta a la gente. La gente no quiere tener que enfrentar tanto cambio en su vida. Ninguna revolución en la historia de la humanidad ha traído tanto cambio como esta revolución digital, tecnológica que estamos viviendo actualmente. Y todos queremos conservar los privilegios que hemos ido obteniendo a lo largo de nuestra actividad. Por eso el miedo al cambio, el miedo a perder beneficios, el miedo a perder posiciones, son tal vez el peor enemigo que tiene la libertad. En segundo lugar, la libertad implica responsabilidad. No puede haber libertad sin que seamos responsables de nuestros actos. La consecuencia primera del beneficio de la libertad
es el actuar responsablemente. Y muchas veces, por comodidad, por egoísmo, preferimos no asumir nuestras responsabilidades, preferimos delegarlas en el Estado, en otros, en organizaciones benéficas, en no tener que nosotros hacerle frente a la responsabilidad que implica el disfrutar de la libertad que tanto apreciamos. Y el último y gran tercer enemigo de la libertad es el egoísmo. Para que la sociedad funcione libremente, como aspiramos a que funcione, tiene que haber solidaridad entre nosotros y tiene que haber confianza. Si yo no confío en que las personas que me están dando el premio son quienes son, ¿cómo voy a recibirlo? Si yo no confío en que el vaso de agua que me dieron está hecho por una empresa seria, por una empresa responsable, ¿cómo voy yo a tomármelo? Si yo no confío en los demás seres humanos, ¿cómo voy a moverme en la sociedad? ¿Cómo voy a comprar un automóvil si no confío en el fabricante? ¿Cómo voy a comprar un bollo de pan si no confío en el panadero? Y esa confianza es indispensable para que la sociedad funcione. Es el mecanismo fundamental, junto con la responsabilidad y el espíritu emprendedor, que hacen que todos podamos vivir en libertad, que todos podamos mejorar. Y como les digo, implica actuar con solidaridad. Entonces, al agradecerles el premio y sobre todo esa demostración de confianza, de solidaridad que ustedes nos han dado a nosotros quienes trabajamos en RCTV, y ese estímulo a que nuestro espíritu emprendedor encuentre otras formas de seguir operando y a que sigamos actuando con responsabilidad, quiero agradecerles mucho esa confianza que me han dado, esa solidaridad que me han expresado, y quiero ratificarles el compromiso de mi parte y de quienes trabajan conmigo por seguir en la lucha, por seguir derrotando estos fantasmas del miedo, del egoísmo, de la desidia, de la comodidad, y buscar nuevas formas de darle empleo a los recursos que tenemos, de seguir luchando por la causa de la libertad. Quiero que sepan que en nosotros y en mi país siempre encontrarán el cariño que siempre hemos sentido por el Brasil, la admiración que siempre hemos sentido por el Brasil y el deseo de que ganen la Copa Mundial una vez más. Muchas gracias. Senhoras e senhores, convido neste momento a fazer uso da palavra o vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Afonso Feijó. Autoridades já mencionadas, componentes da mesa, senhoras e senhores, e meu amigo Leonardo Fração e sua diretoria. Quero dizer que hoje é a 23ª vez que participo de um Fórum da Liberdade. E participo não só da abertura, participo como membro do IEE e participo do dia seguinte, e não só da abertura. E dizer, Leonardo, que eu fico emocionado em estar aqui e ouvir o seu pronunciamento. Simplesmente, em nome do nosso governo, em nome da governadora Ieda Cruzes, quero agradecer a oportunidade que o IEE está dando mais uma vez para o nosso Estado em estarmos aqui para debater, discutir, enxergar um futuro melhor para o nosso país e para o nosso Rio Grande. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convido a todos neste momento para acompanharem a execução do hino rio-grandense. Como aurora
a precursora do farol da divindade. Foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância, nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtudes acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância, nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Obrigada. Senhoras e senhores, damos por encerrada esta solenidade de abertura. Agradecemos as nossas autoridades que compõem esta mesa principal.